Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente tem em mãos um material que, à primeira vista, parece só um manual, mas, na verdade, é quase um plano de jogo da Receita Federal para o agronegócio em 2025. Exatamente. É o manual oficial do Imposto de Renda da Pessoa Física para a atividade rural que saiu agora em novembro, e a nossa missão aqui é bem específica, é dissecar as pistas que a própria Receita deixou para entender como eles estão de olho numa das operações mais comuns do campo, o arrendamento de terras. É isso aí. E olha, esse manual não é um documento qualquer, né? Ele faz parte do Planejamento Anual de Fiscalização, o famoso PAFIS, de 2025. O que já diz muito. Já diz tudo. A Receita não está só falando as regras são essas. Ela está, na verdade, sinalizando. Olha, nós sabemos onde os erros mais acontecem e estamos dando uma chance para corrigir tudo voluntariamente. É a tal da autorregularização. A cenoura e o porrete. Perfeito. O manual é o mapa para evitar o problema. Mas a cenoura é essa chance de se regularizar. E o porrete, bom, o porrete são as multas de ofício que o documento faz questão de lembrar. Podem ir de 75% a pesadíssimo 150% sobre o imposto que não foi pago. E eles já começam o documento meio que listando os pecados capitais, né? O que tem feito o pessoal do agro cair na malha fina. Basicamente isso. Coisas como omitir a renda do arrendamento, deduzir despesa que não pode, tipo o carro da família, ou simplesmente não entregar a declaração e o livro caixa digital. Exato. Diante disso, acho que o nosso foco aqui está bem claro. Vamos mergulhar fundo na questão do arrendamento, porque parece que é ali o epicentro do problema, né? Sem dúvida. Certo. Então vamos começar pelo básico, que parece ser onde toda a confusão começa. O manual, ele faz uma distinção muito forte entre arrendamento e parceria rural. Para muita gente pode soar parecido, mas para a Receita são coisas opostas, com consequências fiscais totalmente diferentes. Que linha é essa que divide os dois? A linha tem um nome: risco. Essa é a palavra-chave que a Receita usa. E tá lá no item 42 do manual para quem quiser ver. Risco. Risco. No arrendamento, o dono da terra, o arrendador, pensa nele como o proprietário de um apartamento na cidade. Ele aluga e recebe um valor fixo, seja em dinheiro ou produto. Ponto. Se a safra for incrível ou se der uma geada e perder tudo, o rendimento dele não muda. Ele não participa do risco do negócio. Exatamente. Por isso, essa renda é tributada como aluguel. Simples assim. E a parceria, então? A parceria, aí já é outra história. É uma sociedade. O dono da terra não é um locador, ele é um sócio. Ele entra com a terra, o outro entra com o trabalho, o maquinário, e os dois dividem o risco. Ah, entendi. Se uma praga destruir a lavoura, os dois perdem. Se a colheita for recorde e o preço bom, os dois ganham juntos. Como os dois são produtores e assumem o risco, os dois são tributados pelas regras da atividade rural, que costumam ser mais vantajosas. A diferença é total, sabe? Ok, mas aí vem a dúvida prática. A Receita não está lá no campo, né, para ver quem está correndo risco e quem não está. O que impede alguém de fazer um contrato de arrendamento, onde recebe um valor fixo, mas só bota o título de contrato de parceria no papel para pagar menos imposto? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente aí que a fiscalização ficou mais esperta. O manual dá um recado muito direto sobre isso. A Receita vai olhar a essência da operação, não o nome no papel. Como assim a essência? Eles cruzam dados, vão ver quem comprou os insumos, quem pagou o seguro agrícola, como foram os pagamentos ao longo do ano. Se eles perceberem que o dono da terra recebeu valores fixos, sem nenhuma variação com o resultado da produção, não adianta o contrato chamar parceria. Para eles vai ser arrendamento. Para a Receita, aquilo é arrendamento disfarçado, e isso é considerado fraude. A punição, a mais severa de todas, multa qualificada de 150%, é a Receita dizendo: não adianta tentar me enganar com o nome do documento, eu vou olhar a realidade financeira. Entendido. A mensagem é bem clara. Então vamos seguir o caminho do arrendamento correto. O dono da terra alugou sua fazenda, vai receber por isso. Como ele declara essa grana, já que não é atividade rural? A regra é tratar como aluguel. O
O item 45 do manual detalha bem. Se o arrendador recebe de uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, a própria empresa já retém o imposto na fonte. Fica mais simples. E se for de outra pessoa física, que é o mais comum? Aí o desafio é maior. A obrigação é toda do arrendador. Ele precisa, todo mês, calcular o imposto devido sobre aquele aluguel recebido e pagar via Carnê-Leão. Carnê-Leão é um termo que todo mundo já ouviu, mas o que significa na prática? Por que essa obrigação todo mês? O Carnê-Leão é, basicamente, uma antecipação mensal do imposto de renda. A lógica da Receita é a seguinte: se fosse um salário, o imposto seria descontado todo mês, na fonte, certo? Certo. Como aqui não tem uma empresa para fazer esse desconto, você mesmo tem que calcular e pagar o seu desconto mensal. Isso evita, primeiro, que a pessoa tenha uma surpresa gigante de imposto para pagar de uma vez só no ano seguinte, e segundo, garante que o governo tenha um fluxo de arrecadação o ano todo. E é uma obrigação que muito produtor acaba esquecendo, imagino. Esquece e gera multas e juros pesados. Ok, então a regra para o pagamento em dinheiro está clara. Mas a gente sabe que no campo a moeda de troca muitas vezes é o próprio produto. É aí que o terreno fica pantanoso. O que o manual fala sobre o clássico pagamento em sacas de soja, por exemplo? Esse é o ponto que mais gera erro, sem dúvida. E o manual dedica os itens 45 e 46 para tentar clarear isso. E aqui está o pulo do gato, a virada de chave que a Receita propõe. Ela separa a operação em duas coisas distintas. Como assim, duas coisas? Uma coisa é o recebimento do produto com o pagamento do aluguel, outra coisa completamente diferente é a venda futura desse produto. São dois eventos. Dois eventos tributários? Vamos por partes. Qual é o primeiro? O primeiro é o recebimento. Vamos ao exemplo do próprio manual, que é ótimo. O arrendatário João paga o arrendador Pedro com 1.000 sacas de soja no dia 1º de março. Naquele dia, a saca vale R$100. Ok. Para a Receita, naquele exato momento, o Pedro teve uma renda de aluguel de R$100 mil. E é sobre esses 100 mil que ele tem que calcular e pagar o Carnê-Leão do mês de março. Pera aí um pouco. Isso parece muito contraintuitivo. Quer dizer que o produtor tem que pagar um imposto em dinheiro, em março, sobre um produto que talvez ele só venda, sei lá, em junho. Exato. Mas isso não pode criar um problema de caixa gigantesco para ele? Pode. E cria. É exatamente essa armadilha onde muitos caem. E é por isso que o planejamento financeiro se torna crucial. O fato gerador do imposto, o evento que dispara a obrigação de pagar, não é a venda, é o recebimento. O recebimento. Pensa assim, é como um presente de aniversário. No momento em que você recebe o pacote, ele é seu e tem um valor, mesmo que você só vá usar ou vender meses depois. Para a Receita, as sacas de soja foram recebidas em março e o imposto sobre o valor delas é devido em março. A Receita não está preocupada com o fluxo de caixa, mas com o momento em que o patrimônio da pessoa aumentou. Uau! Essa mudança de mentalidade é fundamental. Então tá, o imposto do aluguel foi pago lá em março. Qual é o segundo evento tributário? O segundo evento é a venda. A venda futura daquele produto é tratada como uma operação de mercado, quase como vender uma ação na bolsa. Certo. Continuando o exemplo, em junho, o Pedro vende as 1.000 sacas, mas agora o preço subiu para R$120 por saca. Ele vai ter que apurar um ganho de capital. O custo de aquisição daquelas sacas para a Receita é o valor que ele já declarou como rendimento em março, ou seja, os R$100 por saca. Ah, faz sentido. Ele não é tributado de novo sobre os 120. Exatamente. O ganho de capital é só a diferença. O preço de venda, 120, menos o custo de aquisição, 100. Dá um lucro de R$20 por saca. Vezes as 1.000 sacas. R$20 mil de ganho de capital. E esse valor tem uma tributação separada, com alíquotas próprias, que precisa ser calculada num programa específico da Receita, o GCAP. GCAP. Outra sigla. O que é isso na prática para quem precisa declarar? O GCAP, Programa de Apuração dos Ganhos de Capital, é
tipo uma calculadora da receita para isso. Você alimenta o programa com os dados, o custo de aquisição, os 100 mil de março, e o valor da venda, os 120 mil de junho. Ele faz toda a conta do imposto para você, já aplicando a alíquota certa. E isso facilita para não ter erro. Exato. Depois ele gera um arquivo que você simplesmente importa para sua declaração anual. A ideia é isolar esse cálculo para ele não se misturar com outras rendas. É um jeito de organizar e fiscalizar melhor essa operação. Ok, entendemos o lado de quem recebe, o arrendador. A jornada é complexa, tem 2 momentos de imposto. Mas e quem paga? O arrendatário que está lá na terra, produzindo. Qual é o papel dele nessa história toda, segundo o manual? A atividade rural dele é um custo de produção. Como se fosse semente ou fertilizante. Exatamente. Portanto, ele pode e deve lançar esse valor como despesa para abater do resultado da atividade dele e, claro, pagar menos imposto. Isso parece justo. Mas imagino que não é só lançar a despesa e ponto, né? Deve ter alguma obrigação de informar para quem ele pagou. E aí está o ponto central do cruzamento de dados. É obrigatório, o manual usa essa palavra, que o arrendatário informe esse pagamento na ficha Pagamentos Efetuados da declaração dele. Ah, aí que a Receita pega. Exato. Ele precisa usar o código 76, arrendamento rural, e o mais importante, digitar o CPF ou CNPJ do arrendador, do dono da terra. Nossa, então é um mecanismo de fiscalização perfeito. É um beco sem saída. O arrendatário tem todo o interesse em declarar o pagamento para reduzir o imposto dele, mas ao fazer isso, ele entrega o CPF do arrendador numa bandeja para a Receita. É um cruzamento de dados que se fecha sozinho. É a malha fina funcionando no automático. Não precisa nem de fiscal. Não precisa. O sistema compara as declarações. De um lado, o arrendatário diz, paguei 100 mil para o CPF tal. Do outro, o sistema busca na declaração daquele CPF se existe uma receita de aluguel declarada no mesmo valor. Se não tiver, o alerta acende para os dois. E tem consequência para quem paga e não informa. Tem. O manual ainda cita, no item 44, uma multa de 20% sobre o valor não declarado para o arrendatário que deduz a despesa, mas esquece de apontar quem recebeu. É o incentivo final para que todo o sistema funcione. Certo, foi uma análise bem densa. Então, o que tudo isso significa? Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, e mais importante, para quem é dono da terra, renda de arrendamento não é atividade rural, é aluguel. Se receber de pessoa física, exige carnê-leão todo mês. Esse é o erro número 1. Exato. O segundo ponto crucial é o pagamento em produtos. Tem que lembrar sempre dos 2 eventos. Primeiro, a renda como aluguel no momento do recebimento, usa o valor de mercado do dia. Segundo, o possível ganho de capital lá na frente quando vender. E isso se apura em um programa separado. E por fim, o terceiro ponto, que amarra tudo. Quem paga o arrendamento, o arrendatário, pode deduzir o valor como despesa, mas é obrigado a identificar quem recebeu na sua declaração. Se não fizer, além de poder perder a dedução, ainda encara uma multa de 20%. O sistema foi feito para se autofiscalizar. O que fica fascinante, sabe, dessa nossa análise é que este manual é menos sobre como preencher formulários e mais sobre entender a lógica por trás da fiscalização. E ele deixa uma pergunta no ar para todo mundo do campo, uma reflexão que vai além dos números. E qual seria? O acordo que você tem hoje, não importa o nome que está no papel, ele reflete a realidade de quem assume o risco do negócio. Porque se algo fica claro com este guia, é que a Receita Federal aprendeu a olhar para além do contrato. Ela está olhando o fluxo do dinheiro, dos produtos, a essência da operação. E as consequências, para quem ignora essa nova realidade, como a gente viu, podem ser bem amargas.